Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que o vídeo encontre vocês muito bem. Hoje eu tô aqui e eu não tô sozinha, tô acompanhada com a Patrícia, que veio com essa ideia, me convidou inclusive aí pra fazer, né, essa ideia de vídeo. E já aviso antes aqui da gente começar esse vídeo que já tem um vídeo também lá no canal da Paty, então não esquece de ir lá conferir depois que você assistir esse aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição e são ideias opostas. A ideia do vídeo de hoje é que a gente comente com vocês, cada uma vai comentar aqui então 5 livros que a gente deu 5 estrelas ou deu uma nota alta e que, pensando bem, talvez hoje a gente desse outra nota. Lá no canal da Paty a gente fez uma outra ideia que é a inversa dessa, né? São livros que a gente deu uma nota não tão alta ou que a gente não favoritou, na verdade, e que, pensando bem, hoje em dia talvez a gente favoritasse, a gente tivesse uma outra, não sei, uma outra postura ao avaliar esses livros. Então hoje a gente vai começar falando aí, né, desses 5 livros que a gente possivelmente mudaria de nota. Amiga, se apresente aí pras pessoas, seja bem-vinda ao canal mais uma vez, porque já tem vídeo com a Paty aqui no canal, também vou deixar o link antigo aqui embaixo. E é isso, ela tá aqui mais uma vez, pode se apresentar. Oi gente, estou aqui de novo nesse canal maravilhoso. Obrigada, amiga, por aceitar o convite da gente gravar mais uma vez. E, assim, ó, eu aproveitei e quero contar pra vocês que eu não lembro da história desses livros. Então eu acho que por isso... que eles não merecem ser 5 estrelas. Como assim eu não me lembro de nada da história? E agora, como que eu vou contar deles pra vocês? Não sei, vamos tentar puxar na memória, porque eu acho que livros favoritos tem que ser livros marcantes, livros que a gente lembra e fale assim com muito carinho assim para as outras pessoas. Sim. E eu não consigo mais falar desses livros e tem alguns aqui que eu até favoritei e foi na época, né, na época que aconteceu isso, mas hoje eu não me lembro assim muito bem, eles não me marcaram, eles não sobreviveram ao tempo, digamos assim. Certo. Eu começo ou você começa? Acho que você começa. Tá. Bom, eu vou começar me explicando antes de falar sobre esses livros, porque, assim, tem livros, alguns desses livros que estão aqui nessa lista, são livros que eu ainda considero bons livros, mas são livros que têm certas problemáticas que eu só fui parar pra pensar e refletir mesmo depois que certas discussões vieram à tona. Então, eu mudei muito de ideia com relação a esses livros depois de amadurecer em outros aspectos da vida, ser mais crítica em outros pontos. Então, são livros que eu ainda considero boas leituras, mas que possivelmente se tivesse como eu fazer o MIB dos livros na minha cabeça, assim, apagar toda a minha memória desses livros, e se eu fosse ler hoje, possivelmente eu viria esses problemas que outras pessoas viram e que com isso a gente gerou esse debate. E o primeiro deles, que eu considero uma boa leitura, mas que ainda assim, hoje em dia, eu vejo pequenos problemas, é o Bom Dia, Verônica, que foi adaptado inclusive pra série, né, minissérie da Netflix. Esse livro, eu lembro que ele foi um choque quando eu li, porque acho que foi um dos primeiros livros de thriller, né, de suspense que eu li, que foram de autoria nacional. Tem também ali a participação do Rafael Montes, né, dentro dessa trama, o que faz com que a história seja muito mais, sei lá, tensa e descritiva e violenta. E é um livro que vai abordar muitas coisas, né, violência doméstica, vai trazer muito também, né, dessa psicopatia aí desse homem. Não ter sido trazido como foram, sabe? Porque a gente tem esse homem que é um criminoso, que faz coisas absurdas e horríveis, e ele tem essa origem, digamos, indígena, sabe? A avó dele faz parte de alguma tribo, eu não me lembro agora exatamente, né, como era na história. E olhando pra trás, assim, em retrospecto, eu acho que isso não foi tão interessante, não foi tão positivo de ser trazido, porque meio que traz esse estigma de que os povos são, não sei, violentos de certa forma. E eu já vi isso inclusive em outras premissas de outros livros, inclusive livros de romance, em que eu lembro de ter visto há pouco tempo na Amazon Romance Nacional, que iria trazer, né, esse romance entre uma mocinha, né, uma mulher branca e um homem de alguma tribo, e tinha toda essa coisa, sabe, de retratar esses povos como violentos, como selvagens, e pra mim isso não é positivo, sabe? Hoje em dia eu enxergo com outros olhos essa característica do livro que, sabe, lembrando assim da história, realmente eu acho que não foi de bom tom ter sido abordado como foi abordado, né, essas origens desse protagonista e querer meio que tentar dar a entender que a justificativa de ele ter essas
sabe, não sei, essa personalidade mais violenta, possivelmente venha, né, desse fator da ancestralidade dele. Então, pra mim, hoje em dia, não sou de acordo e por isso a minha nota, inclusive, eu mudei lá no Scooby, que eu tirei de 5 estrelas, não tá mais 5 estrelas, mas, enfim, foi um livro que me marcou também. Eu não li esse livro ainda, mas eu não sabia disso. Eu acho que eu perdi. Sim. Na verdade, eu vi algumas pessoas falando que ele tinha vários problemas e tal, e eu meio que perdi a vontade de ler ele. Que daí, já que tinha a série, eu pensei, vou assistir a série, não vou ler o livro. Sim. Por conta das problemáticas. E eu não sabia disso, dessa questão que você falou. Bem interessante mesmo. Eu vi também outras problemáticas, né, que o pessoal comentou, mas essa foi uma das que mais ficou, assim, me marcou, porque esse lado da violência do personagem foi muito marcante, né, na história, pra mim, assim. Então, quando dá esse entendimento pra história, olhando em retrospecto, hoje em dia eu não consigo passar pano. É verdade. Eu vou escolher um thriller também, que é Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins. Esse livro aqui, na época que eu li, eu lembro que muitas pessoas não gostaram dele, porque ele tem uma narrativa estranha. Muitos personagens, e daí é uma narrativa assim com muitos personagens, todos os suspeitos estão narrando a história, e daí muitas pessoas não gostaram da forma que foi escrita, e eu acabei gostando na época que eu li, eu acabei me interessando bastante por esse estilo de narrativa. Eu não me senti perdida, como vi muitas pessoas falando, então eu acabei curtindo isso e tinha dado 5 estrelas pro livro na época, só que eu não consigo lembrar direito da história, porque que eu acabei gostando tanto, a não ser o fato dessa narrativa ser diferente. E eu tava olhando aqui a sinopse pra lembrar, pra contar um pouquinho pra vocês, que nós temos uma mãe solteira que acaba sendo morta, e daí é uma cidadezinha pequena que tá tendo uma investigação sobre isso, e daí eles passam a contar que teve outros assassinatos de mulheres que, na verdade, eram tipo mulheres encrenqueiras, digamos assim, dessa cidade, que foram mortas mais ou menos do mesmo estilo. Então, provavelmente tem um serial killer. E só que não foi um thriller que me marcou tanto, porque eu tive que ler a sinopse pra contar pra vocês, porque eu não me lembrava. Então, eu não sei. Então, foi um livro assim que talvez a narrativa me conquistou, mas a história em si, o mistério, eu acho que não merecia, assim, ser 5 estrelas. Ai, que tristeza. Meu próximo livro é um romance, é uma comédia romântica, que eu já falei também aqui no canal em algumas ocasiões, que na época que eu li eu recomendei muito. Ainda recomendo, que é O Jogo do Amor, Ódio, que teve até adaptação recente. Eu acho que eu cheguei no primeiro momento, assim, quando eu acabei de ler o livro, eu cheguei a dar 5 estrelas pra ele, mas aí eu voltei atrás e acho que eu dei 4. Ainda é uma nota alta, mas eu ainda assim senti que o livro, assim, ele funcionou muito bem pra mim na época que eu li ele, porque eu tava precisando de um livro mais leve, descontraído. Mas eu tenho lembrança de ter tido muita risada, né, ter dado muita risada quando eu li esse livro, porque ele tem, assim, umas tiradas que são meio inesperadas e que me surpreenderam nesse lado cômico. Mas ao mesmo tempo eu fico me lembrando de uns detalhes da história que na hora que eu li me deu aquela, sabe aquela comichãozinha assim de dar um incômodo, mas que como eu tava tão imersa na leitura, eu só fui lendo e passou, mas que depois quando eu paro e lembro, tem umas coisinhas assim que não me agradaram 100% na história. Eles se odeiam, né, o casal principal, eles literalmente se odeiam, eles são muito maldosos um com o outro e isso inclusive é engraçado, mas ao mesmo tempo é meio preocupante dentro da história. E tem outras coisinhas, assim, envolvendo não necessariamente a história em si, mas a forma como a autora usa a narrativa, sabe? O tempo inteiro querendo deixar claro pra gente que ele é um homem muito grande, ele é um homem muito másculo, ele é um homem muito isso, muito aquilo, sabe? Me encheu o saco. Tipo, tá bom, já entendi que o cara é grande, beleza, não precisa ficar repetindo esse tempo inteiro. Então, tem algumas coisas, assim, na própria narrativa da autora que eu acho que empobreceram a leitura, sabe? Deixaram a leitura mais, enfim, né, não tão fluida e meio entroncada em alguns pontos e também meio repetitiva em outros. Então, é um livro que eu considero que foi uma boa leitura pra mim no momento que eu li, porque ele era o tipo de livro que eu tava precisando, mas não considero, assim, um livro perfeito que eu recomendaria pra todo mundo dentro do gênero. Embora seja um livro que eu acho que muitas pessoas vão gostar, porque ele é um livro muito fluido, muito rápido, né, muito divertido também em muitas partes. Então, é um livro que eu acho que, recomendando, várias pessoas vão ler, mas que
na hora eu dei 5 estrelas porque foi, assim, tudo que eu precisava, mas quando eu voltei a pensar sobre ele, as minhas opiniões sobre ele foram, né, se lapidando, ficando um pouco mais detalhadas, e daí eu troquei a minha nota. Foi um livro do momento, assim, né? Você leu no momento certo. Isso. Mas, só por causa do momento mesmo. Eu não li esse ainda. Ele é bem divertido. Acho que você pegar pra ler, você lê em um dia, assim, se não tiver nada pra fazer, sabe? Em um dia você termina. Um livro que eu também li em um dia, eu acho, mais ou menos, porque ele era muito rapidinho, que eu escolhi pra essa lista, é O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Jung. Na época que eu li, foi uma leitura, assim, divertida também, que foi super rápido de ler. Só que eu não li no momento certo, porque era uma época que eu tava trabalhando bastante, eu não tava mais gravando vídeo pro canal. E daí normalmente quando eu gravo os vídeos falando das minhas leituras, parece que memoriza melhor a história também. Não sei se você tem essa sensação também. Sim. E nessa época que eu não tava gravando vídeo, eu vou olhar os livros que eu li nessa época, são livros que eu não me lembro muito bem da história. Deu um branco. Esse é um caso que me deu um branco com O Sol Também é uma Estrela. E também pelo fato de eu ter lido ele muito rapidinho. Ele é um romance também bem leve, onde ele acontece tudo em um dia, porque a protagonista e a sua família estão sendo deportados. Eles estão sendo expulsos, né, dos Estados Unidos, eles vão ser deportados. E daí, quando ela tá resolvendo as coisas, assim, pra ir embora, ela acaba conhecendo esse menino no último dia dela no país e tal, e eles acabam se apaixonando e passando esse último dia juntos. Então ele é um livro leve, um livro para você descontrair também, e pelo fato de eu ler assim ele rápido, ele não me marcou muito, ele só foi uma leitura divertida. Daí hoje eu olho 5 estrelas, né? Eu nem tenho mais o livro, eu dei para outra pessoa, porque eu fico pensando, nossa, mas ele não é 5 estrelas, porque foi tudo muito simples, muito rápido assim a leitura, e foi uma época que não era o momento certo para eu ler também, eu acredito. Sim. Mas na hora que eu li, ele foi, no momento eu dei 5 estrelas, mas olhando bem, ele não era um momento certo pra eu ter lido ele. Ai, já passei algumas vezes por isso, de ler o livro na hora errada, ler certos livros na hora errada. Meu próximo livro é o romance de época, que, né, gerou um bafafá aí do que eu, principalmente na época do lançamento da série, que teve muita gente relendo, porque essa foi uma série que quando ela veio pro Brasil foi muitos anos atrás, né? Ela tem o quê? Uns 12 anos aqui no Brasil, talvez? Faz tempo. E assim, quando ela veio pro Brasil, ela já tinha sido publicada lá fora muitos anos antes, né? Então, assim, foi realmente uma série que foi publicada muito tempo depois de ter sido escrita, e que na época que rolou muito bafafá, né, eu lembro assim de ter muita gente falando sobre, foi justamente mais próximo do lançamento da série da Netflix, porque teve várias pessoas relendo essa série pra poder ficar por dentro da adaptação. E rolou todo o bafafá com relação à cena polêmica de O Do Que Eu, que, confesso, quando eu li, não foi uma cena que, de novo, né, mais uma vez aí o tipo de problemática que a gente só vai tendo noção, né, realmente da gravidade, vai tendo espaço pra debater e pra discutir isso agora, né, tem muitos livros, eu acho, passaram por isso, né, discussões que a gente só foi começar a ter realmente, né, essa troca por agora, mesmo porque eu acho que a maioria dos leitores, eu acho que são da minha geração, na época que esses livros saíram, eram leitores mais inexperientes, com menos bagagem, com menos senso crítico, então certas coisas passavam batido mesmo, gente, isso é normal. Então acho que com o tempo a gente vai ganhando amadurecimento, a gente vai evoluindo enquanto pessoas, e a gente vai vendo certas histórias, certos detalhes dentro de histórias que a gente ama, que não necessariamente são positivos, né? E O Do Que Eu foi um desses, que teve muita gente, né, trazendo esse assunto à tona. E realmente, quando eu reli, foi uma coisa que me incomodou muito no livro, né? Essa cena polêmica aí, né? Que todo mundo já deve saber o que é. Então esse foi um livro que quando eu reli... Na verdade, sim, quando eu li, eu já não dei 5 estrelas. Eu acho que eu dei 4. E aí quando eu reli, eu tirei mais 1 estrela. E aí ficou 3. Mas esse livro foi um que eu acho que só realmente quem foi muito fã da série não conseguiu, né, trocar a nota do livro. Porque eu acho que todo mundo que releu esse livro, que se incomodou e que achou problemático, foi lá e trocou. Eu não li esses livros, eu tô acompanhando pela série, É muito diferente. Série de TV. A série, nossa, mas a série é outra amando coisa. a série. Mas é maravilhosa, mas é bem diferente. Eu vi que o pessoal tá achando bem diferente.
Mas é que eu não vou ler os livros, então eu tô satisfeita Aham. com a série, tá muito legal. Mas essa parte da polêmica, né, eles amenizaram um pouquinho na série, pelo que eu vi. Sim, Aham. não, Tá bem outra diferente, coisa, né? a série é outra coisa. Eu vou aproveitar e vou falar de um livro que também foi adaptado e que ele é meio polêmico, que eu acho que, pensando bem, não precisava ser 5 estrelas, que é Os 13 Porquês. Na época que eu li também, eu acho que ele foi o primeiro livro que eu li com o tema de suicídio, se eu não me engano. Então ele foi um livro que me marcou bastante por conta desse tema e me comoveu bastante, então por isso que eu dei 5 estrelas. Eu acho que o mistério também foi o que mais me prendeu, me fez dar essa nota. Só que quando eu paro pra pensar, né, ele tem algumas problemáticas na forma que ele aborda isso, porque a menina acaba deixando 13 fitas para 13 pessoas, meio que dizendo que essas pessoas têm um pouquinho de culpa no suicídio dela. Então nós temos essa figura onipresente aqui na história, né? Ela acabou morrendo e ela tá sempre presente porque ela tá nessas fitas contando o que aconteceu com ela. E os personagens acabam, né, avaliando toda a situação, por que eles foram responsáveis, o que eles poderiam ter feito, né, para evitar isso. E eu acho que, né, é um pouquinho problemático isso, né, você, tipo, colocar ali a culpa, responsabilizar as outras pessoas, porque essa é uma história, assim, que foi uma bola de neve, né, as coisas foram juntando e se transformando em algo maior. Então, quando você olha ali, uma das razões, por exemplo, é algo tão simples quando você vê ela isolada, né? Uma razão isolada das outras, é algo assim que você acha bobo, que você acha que, não é nada demais, só que é todo um contexto que foi juntando uma bola de neve pra acabar com o psicológico dessa personagem que se suicidou. Então, é meio estranho a forma que ele foi abordado, né? Culpando cada um desses personagens e tal, a forma que a personagem se despediu deles, é meio problemático, assim, até na série também causou um pouquinho... Nossa, na série... Ele é um livro bem escrito, um livro que te prende na história por conta do mistério, mas eu acho que ele, olhando bem, assim, não precisava ter sido 5 estrelas. E a série, eu tenho a lembrança de ficar muito chocada com a cena do suicídio. Eu acho que poderia ter sido menos... Eu acho também. Eu achei muito tensa a forma como foi trazida aquela cena. Bom, meu próximo livro, mais um aí que também gerou polêmicas. Mas esse livro, gente, assim, eu preciso dizer que quando eu li, no auge dos meus 15 para 16 anos, ele foi um boom, assim, nossa, eu fiquei muito vidrada na história, que foi O Belo Desastre, outro polêmico. E é uma série gigante, eu nem a cabeça, eu acho que só li um livro, o primeiro, né? O restante... Não, eu li os 2 primeiros, na época. Porque eu fiquei realmente muito vidrada. E daí eu terminei um e já fui correndo comprar o segundo. Porque tinha, né? Não faltava ainda ser publicado. E foi um livro que, nossa, romance maravilhoso, tudo pra mim. Nossa, super romantizando o relacionamento tóxico e péssimo dos dois. E outra coisa, né? Outro exemplo aí de história que mostra que a gente... muda de ideia com os livros conforme a gente amadurece mesmo. Porque hoje em dia, pra mim, isso aí é uma bomba de hidrogênio sem igual. Que é tenso. Eu cheguei a reler esse livro pra ter essa, né, ver o que eu acharia anos depois. E, sério, assim, 10, né, 11 anos depois de ter lido a primeira vez, eu continuo achando que é um livro que tem várias questões problemáticas, embora seja um livro muito envolvente. Ele é um livro que a escrita dela é muito boa, sabe? Ela te pega desde o começo, ela te envolve na história. Nesse ponto eu acho que ela é meio Colin Hoover, sabe? De envolver o leitor. Mas ela foi um pouco infeliz aí em desenvolver esse relacionamento que pra mim é muito complicado, problemático. E a própria autora também, né? Com várias polêmicas aí. Então foi um livro que não sobreviveu ao tempo também, nessa nota, e que teve essa mudança de opinião justamente por esse amadurecimento, né, enquanto leitora mesmo. Então foi um livro que não deu pra manter os 5 estrelas. Esse eu não conheço, mas eu sei das polêmicas dele. Polêmico, gata. E por fim, eu vou contar mais um livro que eu não lembro de nada dele.
E esse aqui eu acho que foi muito do hype, né, que eu li, que é o Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Não li. E eu só lembro que ele tem uma personagem com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e que o autor, ele se inspirou muito nele, nessa personagem. E eu acho que ele foi um livro, assim, que eu dei 5 estrelas e eu favoritei ele na época por conta da personagem mesmo, dessa conexão do autor com a personagem. Eu gosto bastante do autor, mas assim, a história, eu não me lembro o que acontece com essa personagem no livro, qual que é a trajetória dela aqui, eu só lembro sobre ela mesmo. E na época que eu li foi bem no lançamento, tava um hype, o pessoal falando que era o melhor livro do John Green. Eu acho que eu fui bastante influenciada pelo hype também. E foi na época também que eu não tava gravando vídeo e que não era um momento muito bom para leituras. Esse aqui provavelmente foi um livro que eu li rápido também. Então acho que foi uma junção assim dessas coisas que me fizeram não me lembrar muito bem do livro. E daí eu fico chocada quando eu olho lá que ele é um dos meus favoritos, né? Junto com a Culpa das Estrelas. E, tipo, a Culpa das Estrelas é muito presente, assim, na minha memória. Eu lembro de cada detalhe. E esse daqui eu não me lembro. Só me lembro da personagem mesmo, quem que ela era aqui. Olha só. Mais um que rolou o MIB ali. Mas esse livro aqui eu tenho vontade de reler ele. Eu tenho vontade de reler, porque ele é curtinho. E, eu quero ver por que eu favoritei. Vê se continua favoritando, eu vou ver, né? Vou continuar. Agora eu acho que ele merece uma releitura, esse daqui. Tá, depois você me conta se manteve aí a sua opinião, se você continua favoritando. Um dia eu vou reler ele. O próximo, eu sei que você também divide essa opinião do favorito. Deixa eu explicar uma coisa. Eu baixei a nota, eu dei 1 estrela a menos pra esse livro, porque aconteceu algo muito parecido com o que eu mencionei no começo do vídeo com o Bom Dia, Verônica. Mas ele continua sendo um favorito, porque eu tenho uma memória afetiva, sabe? A minha questão com esse livro ela é muito afetiva, porque eu tenho uma lembrança muito gostosa de ler esses livros. E eu vou falar do primeiro, que é Perdida, da Karina Ricci. Você também ama, né? Eu sei. Eu li os 3 primeiros, eu quero muito ler os restantes da série. A Karina Ricci, ela é uma autora pra mim de conforto. Porque sempre que eu tô, sei lá, numa ressaca, ou não tô muito afim de ler, ou nada tá funcionando, se eu pegar um livro dela, eu sei que vai funcionar. Porque funciona muito comigo a forma como ela constrói personagem, como ela narra as histórias e tal. Mas esse livro, mais uma vez, assim como lá o Bom Dia, Verônica, foi um livro que a história passou batido pra mim no momento em que eu li, né? Vários anos no passado. Esse livro também, ele é bem antigo, né? Ele tem mais de 10 anos. O primeiro, eu acho. Ele também é bem antigo, mas enfim. Na época que eu li, eu também não tinha essa maturidade de entender, né, todas as questões que foram sendo abordadas depois, né, anos depois, agora mais recente, sobre esse romance de época. Ele começa como um romance contemporâneo, mas a protagonista viaja no passado e acaba se tornando um romance de época aqui no Brasil. E é um romance de época em que a gente vê fazendas, né? O mocinho da história ali, ele é dono de uma fazenda, eu acho que de café, não me lembro. Mas em momento nenhum é mencionado pra gente, né, na história, assim, na verdade não tem nada mencionando as pessoas escravizadas daquela época, né? Então é como se a autora tivesse simplesmente ignorado o passado histórico do país, ignorado o passado, né, e a representatividade histórica desse povo, simplesmente pra focar no romance e na história que ela tava querendo desenvolver ali nesse período do passado, o que é muito complexo de se fazer em países que foram colônias e em que a escravidão fez parte. Então é muito complexo e problemático a gente pensar que toda a existência de um povo e a importância que ele tem para a história de um país foi simplesmente ignorado, deixado de lado. Acho que depois de anos, assim, né, que eu li o livro e que começaram a surgir essas, né, problemáticas envolvendo isso, que eu parei para realmente pensar. Eu pensei, nossa, eu nem tinha parado para pensar nisso na época que eu li, sabe? Hoje em dia, se eu fosse ler, com certeza, né, eu daria falta desse tipo de coisa, mas realmente eu concordei com as pessoas, inclusive a autora veio a público, né, um tempo depois para se redimir com relação a isso. Parece que estava pensando até em escrever algo a mais, não é? Alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente como que ficou lá no fim das contas, já depois de toda a polêmica, mas é um livro que eu tenho um carinho, né, uma série toda que eu tenho um carinho muito forte pela lembrança. Então esse livro eu mantenho como um favorito, porque eu tenho toda essa memória afetiva, mas as 5 estrelas eu não consigo mais dar, né, depois de toda essa reflexão, então eu diminui pra 4, mas ainda assim é uma série que marcou muito a minha vida de leitora, então eu não consigo
deixar de favoritar. Eu também, na época que eu li, eu nem sabia, assim, do contexto histórico do livro, assim, eu não era muito chegada em livros históricos quando eu li. Depois que eu comecei a ler os clássicos, que eu parei para pesquisar melhor sobre a parte histórica da época do livro e tal. Então, quando eu li esse livro, assim, ele foi, na verdade, assim, o primeiro romance de época que eu li, que nem é 100% romance de época, né? Então eu nem me toquei disso também, eu fiquei sabendo depois, igual você. Então. E ele é um livro, né, assim, que é um romance, assim, que me conquistou bastante pelo romance mesmo, a química dos personagens foi o que mais me conquistou. A protagonista também é muito carismática, eu lembro muito disso, de achar ela muito divertida. E por fim, eu escolhi um livro da Sophie Kinsella, que foi um bem diferente dos outros livros dela, que foi um livro adolescente que ela escreveu, que é A Procura de Audrey. E, novamente, gente, eu escolhi esse livro porque eu não me lembro de nada. Eu sou uma fraude nesse vídeo, eu não vou conseguir convencer vocês de nada, porque, assim, ó, eu não me lembro da história. E daí eu fiquei bem assim, ó, eu vou escolher livros assim, que eu não me lembro, porque... Como que eu vou favoritar como que eu vou dar 5 estrelas agora para um livro que eu não me lembro? Sim. Mas eu lembro que ele era um livro com uma personagem adolescente da autora, e ela normalmente escreve livros de comédia romântica. E chiquilite, né? Com mulheres mais adultas, mulheres que estão com a carreira bem definida e que estão, assim, procurando um romance depois, assim, dos 30 anos, mais ou menos. E daí esse livro é com uma adolescente. Na época que eu li, eu tava começando a ler livros adolescentes. Então eu fiquei, assim, fascinada com a história, eu acho, porque eu tava na vibe de ler livros com personagens adolescentes. E ele era um livro provavelmente engraçado, mas eu não consigo me lembrar, gente. Então, ele é um outro livro que eu dei para outra pessoa porque eu não fiquei com vontade de reler ele também depois que eu vi que eu não me lembrava da história. E não fazia mais o meu estilo hoje para eu ler também. Então, não vou poder contribuir muito com esse. Que engraçado. Sabe que o pior é que, tipo assim, eu favoritei, mas eu mandei embora. Eu acho que nenhum livro que eu tenha favoritado aqui eu mandei fora. Ficou tudo aí porque teve aquela coisa de marcar, né? Eu tava vendo, assim, os livros, quando eu vou tirar algum livro da minha estante, agora eu tô vendo, eu me lembro desse livro? Daí se eu não me lembro, daí eu passo pra frente, agora não me importo com a nota que eu dei. É uma boa mesmo, porque, né, tem que, inclusive, abrir espaço pro que vai chegar ainda. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa colaboração com essa maravilhosa. Espero que tenham gostado também da proposta aí do vídeo. Comenta aqui embaixo que livro que você já deu uma nota alta e que com o passar do tempo você acabou dando uma reduzida ali na sua nota. Vou adorar saber. Miga, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez, aqui nos receber com a sua presença. Muito obrigada a você. Eu quero saber aqui, o pessoal, comente nos comentários se vocês são igual eu, que tem uma péssima memória, que vocês esquecem dos livros também. Vocês ficam com raiva disso, porque daí você fica curioso de saber por que você deu 5 estrelas. Ou porque você odiou. Não lembra. Não, às vezes porque a gente odiou, a gente lembra, né, eu acho. Eu nem sei. Como é que a gente lembra muito mais os que a gente odiou do que os que a gente gostou? Alguma coisa não tá dando certo. Mas então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo agradecendo aos apoiadores do Catarse pelo apoio deles. Galera, vocês são incríveis. Muito obrigada. Eu vou me despedir, mas lembro vocês que o link vai estar aqui embaixo pro vídeo no canal da Paty. Então vão lá assistir também. E é isso então. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Beijo. Tchau.